Olá pessoal, eu sou o Thiago Ramos, músico, produtor musical e professor. Falei desses treinamentos, eu quero, nesse mesmo embalo, falar de um livro que foi um dos que eu estudei para montar o meu projeto que vai começar na quarta-feira. Eu já falo dele, mas é o livro que são os 10, os 10 hábitos da memorização do Renato Alves. Eu tenho uma colinha ali atrás no meu planner, ali no meu quadro. E então o Renato Alves eu conheci mais ou menos em 2008, 2009, um pouco depois de ele ser considerado o homem que tem a melhor memória do Brasil. Então ele ainda aparece em alguns programas, ele tem canal no YouTube, ele tem, eu acho, 9 ou 10 livros lançados, e eu falo de um deles. Eu estudei 4, eu fiz um treinamento presencial com ele lá no início dos anos 2000, já vou falar disso mais adiante, mas esse livro, Os 10 Hábitos da Memorização, ele dá dicas para você melhorar a sua memorização e, consequentemente, conseguir estudar com mais qualidade. Lá no meu site tem o texto que eu escrevi exatamente sobre esse livro e ele aponta aqui algumas coisas, eu vou ler aqui no notebook, que são previna os brancos, né, aqueles brancos de memória, ele ensina mais ou menos de onde é que vem e como evitar. Aprenda a recordar, isso aí foi muito interessante, a técnica que ele usa, eu também utilizei muito isso aí, como recordar, falando por alto sem pegar uma foto e tentar voltar no tempo, pensando em detalhes e fazendo a mente funcionar. Quando e como utilizar memórias eletrônicas, o celular, que nem esse aqui que está me filmando, como você coloca as informações ali como um auxiliar para sua memória, não jogar tudo para dentro do celular para ir pesquisar depois, né? Tudo tem que estar aqui, e o que é irrelevante, digamos assim, ou esporádico, vai para a agenda, vai para um dispositivo móvel, né, um celular ou mesmo uma agenda de papel, fazer anotações e pequenos lembretes para ativar a memória, né? Não a memória do dispositivo. Afaste a passividade, faça algo para memorizar. Coisa simples, um teste que ele fez e que eu já fiz e funciona muito bem, é você fazer uma lista de coisas usando partes do corpo. Daí você fala, no caso ele fez até numa live, dentro do método Cronos, e olha só como as coisas estão interligadas, ele tem um módulo lá dentro que ele fala sobre estudos e memorização. Então você usa, por exemplo, você vai ao mercado, vai fazer uma lista do tipo, tem que comprar ovo. Daí como é que eu vou lembrar de ovo? Pode anotar, claro, dispositivo, mas como lembrar? Daí imagina ovo, esmagando um ovo na cabeça, assim. Imagina a sensação, assim. Esmagar um ovo, tá, ovo. Daí na testa você bota outro item, tipo refrigerante. Aí imagina brincando com uma garrafa de refrigerante, batendo na testa, deixando aquela marca, assim. Imagina a marca, assim, de uma latinha ou de uma garrafa aqui na testa. E outra coisa que a gente pode botar, salsicha, enfia salsicha nos olhos, assim, pensa na salsicha entrando nos olhos. Então você faz uma lista, daí lembra ovo, aí você na testa refrigerante e nos olhos salsicha, assim vai indo, nariz, boca, é muito bom para usar como um reforço para a memória. E então segue, cuide bem dos detalhes, muito interessante assim, que
O que ajuda a gente a lembrar é prestar atenção nos detalhes. Lembra que eu falei lá atrás dos 8 segundos? Os 8 segundos, eles servem para você... Como é que eu posso dizer? É uma janela de foco. Então, você usa esses 8 segundos, as coisas do tipo, e presta atenção nos detalhes. Quando você se concentra nos detalhes, o seu foco se mantém. Então, dessa forma, você consegue guardar com mais facilidade as coisas na mente. Por quê? Porque você identifica que aquilo é importante. E dar importância, como eu falei lá atrás, a motivação é fundamental para ter uma boa memorização. E o Renato Alves fala muito disso, né? Dar importância às coisas é um dos passos fundamentais para você ter uma boa memória e aprender com mais facilidade. Pegar coisas para lembretes, usar alarmes do celular, coisa do tipo, ou pendurar alguma coisa na roupa, trocar aliança de local quando precisar de alguma coisa importante. E assim vai. Ele tem, fala, menos decoreba, mais memorização, que são processos diferentes. A decoreba você fica insistindo, repetindo até que aquilo entra na cabeça, como eu fiquei repetindo as preposições aí que eu estudei lá há 30 anos atrás, aí hoje ainda lembro, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traço. Decorei assim na decoreba, repetindo. Essas são as preposições. E a memorização não funciona assim, é um processo um pouco diferente, que você organiza um passo a passo que faz você lembrar. Por exemplo, dar importância, prestar atenção nos detalhes, né? Usar estímulos como a imaginação, o ovo, né? O refrigerante, salsicha, né? E para lembrar nome de pessoas, ele fala aquela técnica de repetir num espaço maior que 8 segundos, né? Seria tipo, tentar repetir uma quantidade de vezes o nome da pessoa durante o início do diálogo, e o cérebro identifica que aquele nome é importante. Uma técnica que ele fala muito nos livros dele é você repassar as pessoas que você conheceu antes de dormir, né? Repassar o nome delas e a fisionomia. É uma prática muito legal, não só para lembrar o nome das pessoas, mas para manter sua mente funcionando. Então, treinar a memória com os números, isso é bem interessante. Matemática é um ótimo estímulo para a memória. Lembrar senhas, lembrar datas, fundamental. Então, né, falei da data importante e ele encerra o assunto aí. Muito legal, muito bacana, mas tem um problema em coisas desse tipo. O Renato Alves, de 9 livros, ou 10, eu li 4. Os 4 falam basicamente da mesma coisa, com historinhas um pouco diferentes, técnicas um pouco diferentes, o foco mais em criança, mais nisso, mais naquilo, mas basicamente ele fala da mesma coisa. O bom é que você adquirindo o livro dele é curto, dá pra ler em 4, 5 sentadas, tranquilinho, numa semana. Eu li um no final de semana, em 2 etapas, quando eu estava pesquisando, não só lendo, mas fazendo anotações. E lá no meu blog, a penúltima postagem, tem um link para comprar na Amazon. Use aquele link, vai lá no site cacoramos.com, use aquele link para comprar qualquer coisa na Amazon, porque daí eu recebo alguma coisinha. E tem também, já que você de repente pode ter ficado com curiosidade e não tem, sei lá, dinheirinho para comprar o livro, tem o PDF para baixar, que está lá no meu site também. Nessa postagem, cacoramos.com, lá no meu blog, esses livros, todos os livros que eu indico, na verdade, eu boto o link para compra, se é do interesse da pessoa, e também eu boto um arquivo quando disponível de uma versão em PDF. Nem todas são boas, mas para quem quer conhecer o livro é interessante. Eu faço muito isso, leio trechos a partir do PDF e depois compro o livro. Então falamos do livro, Os 10 Hábitos da Memorização, de Renato Alves.